Olá, 5 de dezembro de 2025. Eu sou Lars Comar da AD Monitor. E aí, já tá acabando o ano, hein? Tá bem no finalzinho. Como é que foi a Black? Para você? Para os demais? Vamos falar disso agora. Bom, o resultado da Black depende muito de como você vê. O porquê isso? Nós vamos ter vários lojistas que vão dizer que venderam muito bem. Aliás, esses não vão falar. O que você vai ouvir é aqueles que vão reclamar que a venda foi péssima, que está tudo parado, que não funcionou. Não que tenha sido uma Black espetacular. Não, não foi não. Vendeu, vendeu. Vendeu muito mais que outros anos? Não. Aparentemente já não vendeu. Já o mercado dá sinais sim de que a coisa vem freando, perdendo o ritmo. O próprio grupo AD, a carteira de pedido diminuiu, coisa que não acontecia ao longo do ano. Tá certo, Léo, só falta 2 semanas para acabar o ano, 2 semanas de faturamento, então é para a carteira de pedido diminuir. Mas ano passado virou pedido para janeiro. Esse ano a coisa está diferente. Nós percebemos que o volume já não foi aquele. Se ano passado a Black cresceu 16% em relação ao ano anterior, os dados desse ano dá para dizer que malemar ela empatou. E o empate nesse caso não sei se é um bom resultado. Para você que vem acompanhando, eu sempre tento trazer uma informação otimista, toda de mercado. Eu acho que ainda não está de uma forma preocupante demais ou desesperadora, claro, mas eu sou realista e já não está mais naquela aceleração. Há produtos disponíveis, matérias-primas disponíveis, diferente do que aconteceu no passado. Mas essa oscilação vai ter de uma empresa para outra. Eu vou dar um exemplo claro para vocês de como essa oscilação pode acontecer. Aqui, por exemplo, usando o dado da própria D, tá? Você tem um lojista que isso aqui é o que você vendeu para o cliente, isso aqui é o que ele comprou do grupo inteiro. E você percebe que os últimos 5 meses, chegando o Black, ele comprou menos. Então isso significa que a Black foi horrível. Estou usando aqui uma grande rede, tá? Rede conhecida. Aí você fala assim, puxa, mas ele comprou menos de mim, então o meu produto não vendeu, ele não vendeu, o mercado está ruim. Olha, se você olhar para a venda dele, o que ele comprou do grupo caiu. Comparar com o ano passado, que só veio crescendo nesse mesmo período, esse ano a coisa caiu bastante. Opa, prova então que a Black foi ruim. Bom, peguei o concorrente desse cliente, dessa rede, uma outra rede. E aí eu vou perceber que a venda dela esse ano é diferente do que aconteceu com essa empresa. O dela não, dela subiu. Ou seja, nunca vai ser igual para todo mundo. Sempre vai ter uma diferença de um para outro, e é isso que a gente sempre está trazendo. Quando você ouvir alguém dizendo que foi horrível, que não vendeu, não dá para dizer que foi para todo mundo, apesar das dificuldades. Se você quer ter esse tipo de controle, procure a gente na Demonitor. Tem aqui o site, o telefone, o e-mail, e a gente demonstra como isso funciona. Saibam quais os clientes seus que estão tendo um melhor desempenho, quais estão com dificuldade com a concorrência maior, e se o problema da queda da venda ou uma venda um pouco menor é teu ou é dos teus clientes. E aí eu vou para você falando sobre os números que vieram dizendo de e-commerce, o que veio da Black. E depende demais do jeito que você quer enxergar. Como assim? Vou pegar 3 matérias para você. 4 de dezembro de 2025, e-commerce puxa alta de 7,23 na Black Week. Black Week, aqui já estamos falando em semana da Black, não é dia, não é mês. O problema é esse, gente. Depende de como você vai fazendo as comparações. Se você for pegar a última semana, estamos falando num crescimento de 7,23%. E aqui ele fala que as vendas presenciais cresceram 6% e o e-commerce 11%. Ou seja, olhando para esta informação, nós tivemos um crescimento do dobro para o e-commerce do que houve para as lojas físicas. Mas isso falando em última semana, tá? Esses dados de aumento de 7,23 é do GetNet, junto com o Grupo Santander. Os setores com melhor desempenho, calçado, com 10,82, seguido por agência de turismo, 10,4%. Se a população estivesse tão quebrada igual se fala ou tenta se vender, o turismo não teria sido um dos itens que mais subiram, tá? Então isso aí engana bastante. Outra matéria agora na CNN,
venda no varejo total cresceram 1,9% na Black antes de 2024. Espera aí, como assim? As vendas no varejo total brasileiro cresceram 1,9% na Black deste ano em relação ao mesmo dia, menor avanço desde 2019, segundo o índice Cielo de varejo ampliado. Ou seja, cresce, todo ano vai crescendo, há uma expansão normal, mas foi a menor desde 2019. Já estamos falando que depois da pandemia não havia tido nenhum ano com ela tão fraquinha. Aí aqui já tem um resultado diferente. Alta de 16% no e-commerce, bateu o recorde de transações, e o varejo físico caiu 1,9%. A Cielo destaca que, embora seja o menor avanço desde 2019, desconsiderando 2020 por causa da pandemia, recuou, né? O resultado ocorre sobre uma base excepcionalmente elevada. Ano passado, a mesma data, havia registrado alta de 16%. O dado sugere que o varejo presencial, a loja física, teve uma diluição na compra ao longo das 2 primeiras semanas de novembro. Presta atenção que isso aqui é importante. Ó. Os dados sugerem que as lojas físicas diluíram a venda nos primeiros 2 semanas. Aqui, o que ele está levantando, apesar de ele colocar Black Friday 2024 e falar da Black como um todo, estamos falando somente da sexta-feira. Então, olhando só a sexta-feira, cresceu 1,9%, foi pouco, desacelerou, e o e-commerce crescendo 16% e a loja física caindo. É normal, até aí está normal. Nós esperávamos, obviamente, que no dia da Black, na sexta-feira, as pessoas consumam muito mais por celular, muito mais pela internet, do que vão sair nas lojas, literalmente. Então, os dados estão indicando que ela diluiu. A loja física, esse crescimento da venda foi mais no começo de novembro, não tão concentrado no final. Já no digital, o padrão se manteve, o pico de compra na virada da madrugada, forte concentração de transação online, ticket mais elevado, quase 33 milhões de transações no dia, recorde histórico, ainda de acordo com a Cielo. Entre os macro setores, serviço destacou com alta de 10,8%, impulsionado pelo turismo. Turismo e transporte, 18%. Então, o serviço cresceu 10,8% e turismo e transporte, 18%, se eu for considerar somente a venda da Black, da sexta, tá? Lércio, mas aqui falou de um número diferente do turismo de 10,4%. Aqui ele está falando de uma semana. Aqui nós estamos falando de um dia. Por isso que o resultado da Black já é diferente de empresa para empresa. E depende do jeito que você quer enxergar o resultado. Para encerrar aqui, o setor de bens duráveis e semiduráveis no dia da Black, na sexta, registrou queda de 3,2%. Móveis, eletro, colchões está aqui. A Cielo avalia que a retração em categorias de maior valor agregado pode estar relacionada ao ambiente de crédito mais restrito e ao elevado endividamento das famílias. Virou, mexeu, você tem alguém falando dessa história de endividamento de família e tudo mais. Ou seja, o turismo teve um crescimento desse ao ponto de 18% e bens duráveis, imóveis e eletro no meio, nem tanto. Como se móveis e eletro fosse um preço muito maior do que é uma viagem turística. Então, desculpa, mas eu não comungo dessa visão. Mas quem sou eu para escolher? Seguindo, vamos para a terceira matéria. IGET mostra alta de 0,7% nas vendas do varejo. Lércio, para de mostrar matéria porque começou com um monte, foi para o meio e agora já estamos falando em praticamente empatado. Por quê? Porque aqui está comparando novembro e é o que importa de verdade. A venda no varejo brasileiro cresceram apenas 0,7% em novembro comparado ao ano passado. Aqui estamos pegando do dia 1º até o dia 28, estamos pegando o 11/11 que vendeu muito também, levantamento do Santander com o IGET. Se tirar material de construção e imóveis, varejo ampliado, a expansão é de 2,9%, vai para 3 pontos percentuais aqui, o que é preocupante. Automóveis caiu, material de construção também, e aí imóveis está ligado. E olha como a coisa pega, se eu olhar o novembro como um todo, o estudo também mostrou que a atividade no setor de serviços, vimos 2 matérias dizendo que cresceu, aqui encolheu 4,4% em novembro. Ué, mas como assim, Lércio? Então,
tudo depende da forma com que você avalia. De forma geral, tá? Se você for ficar pegando ali, foi 0, foi 2,9, foi não sei o quê. Não foi aquele mês como um todo. Sabendo que a venda de dezembro foi antecipada para novembro, então nós temos um problema, porque a venda de outubro já empurrou para novembro. Tá, novembro vendeu, vendeu o que se esperava, é uma venda alta, compensa outubro? Não sei, mas já passou. O problema agora é o que a gente vai fazer com dezembro, janeiro e fevereiro, porque olhando para esses meses, olhando para aquilo que nós vamos ter de resultado, vai depender de como você quer ver essa informação, vai depender de como você enxerga esse crescimento. O Natal 2025, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, ainda promete para nós um crescimento. Eles falam de maior volume de venda nos últimos 10 anos, chegando em 72,7 bilhões, superando 71 registrado em 2015. 10 anos para a gente chegar no que a gente já estava antes daquela crise, em 2015. Lembra? Taxa de juro alto, governo gastando um monte, segurando as coisas na marra, e aí a hora que veio a conta veio. Agora que nós conseguimos voltar 10 anos atrás. A pesquisa da CNC estima para venda no varejo ao Natal, projeta um volume de venda que chega a 2% a mais do que o negociado na mesma data. Então é mais, mas também não é nada assim que a gente pode ficar animado não, tá? E aí o tema do vídeo, entre safra, qual que é o foco do consumidor? O que nós sabemos que o consumidor vai fazer daqui para frente? A venda de imóveis, vamos falar de imóveis, colchão, de eletrodoméstico, nós sabemos que a venda, o que tinha que acontecer mais forte acontece em novembro, porque antecipou o Natal. O Natal isso tende a diminuir, o bolso do consumidor está ali, ele vai querer trocar o móvel da cozinha, vai trocar a sala, vai pôr um colchão, a geladeira que vai queimar por excesso de cerveja e carne e comida para tentar fazer festa, vai. Mas nós sabemos que a preocupação agora é a comida que vai para dentro, é aquela viagem de férias, é a confraternização, o presentinho, a lembrancinha. Então vai diluir essa grana com muita gente. O móveis acaba dando essa diminuída. Então, sem fazer previsões, e muito menos previsões pessimistas, mas é o real, não tem como a gente fugir, daqui até o final de fevereiro, nós teremos o período de reclamação. Repetindo, dezembro, janeiro, fevereiro, lojista reclamando que a venda despencou. Por quê? Porque novembro não foi um estouro de boiada, o outubro não foi um estouro de boiada, diferente do ano passado, que se vendeu o que queria e o que não queria, esse ano caiu e agora a sazonalidade vai pesar mais. Ano passado faltou produto, esse ano não. Não sei se as lojas vão entrar com estoques e isso também pode afetar a venda das fábricas. As fábricas venderam ali em outubro, foi um melhor mês de venda. Novembro as lojas já estão vendendo o que ela tinha no estoque. A tendência é dezembro e janeiro ela dar uma segurada. Temos alguns pontos positivos sim. De qualquer forma, você tem fim de ano, 13º entrando, e você tem as feiras no começo do ano, logo janeiro e fevereiro, e muitos lojistas, aqueles que têm condição, vão para a feira e vão colocar pedido. O problema é, fim de janeiro, fevereiro, foi para a feira, colocou o pedido, a fábrica produziu aquilo que é lançamento, até chegar lá, final de fevereiro, março. E o que você vai fazer de faturamento para janeiro e fevereiro para pagar todas as contas? É a entre-safra. Vai subir a inadimplência, Lércio? Vai subir a inadimplência. Por quê? Ano passado subiu por excesso de compra do lojista e esse ano vai subir porque tem muito lojista trabalhando no vermelho, trabalhando com dinheiro capital de terceiro. E esse período de venda menor na ponta, ele não tem a grana para pagar o produto que ele comprou lá atrás. Ele vai sentir dificuldade, ele vai ter que prorrogar duplicata sim. Então o Brasil já entrou em crise? Na minha opinião, não. Está desacelerando, preocupante, porque eu esperava que o governo fosse continuar jogando grana para passar até o final do ano que vem. Tomara que dê mais uma aquecida aí no meio, que não estejamos entrando numa crise real, crise que está sendo anunciada há anos e anos. Eu estou falando, aproveita os dias. Uma hora ela pode chegar, mas vamos aproveitando. Tomara que ainda dê para aproveitar.
mas não enxergue esses próximos 90 dias como a crise anunciada chegou. Vamos acompanhar isso, mas é sazonalidade. Agora é a nossa entre-safra. E nós temos que ter essa consciência, se não entra em desespero. E se você entrar em desespero, o que você faz? Você vai começar a tomar decisões erradas. E não é isso que a gente quer, não é isso que ninguém quer. Não é mesmo? Vamos seguir aqui, já vamos para o encerramento. Outras informações, passando rapidamente, aumentou a renda. Por que, Laércio? Porque saiu essa semana que 8,6 milhões de pessoas saíram da pobreza entre 23 e 24. A agência do IBGE, tem um monte de gente falando assim, mas o IBGE está tudo distorcido a informação. Verdade, pode até estar mesmo. Só que de qualquer forma, nós temos que olhar para as informações e ter senso crítico, tá? Por exemplo, qual o parâmetro para essas pessoas que saíram da pobreza? O Brasil saiu de 27,3% de pessoas na pobreza para 23,1%. Opa, então as pessoas ganharam dinheiro. Qual é o critério? Lê a matéria inteira. Tem que ganhar mais de 694 por mês. Aí eu vou juntar uma informação, tá? O Bolsa Família foi de R$ 70 um dia, foi para 150, estava em quase 200 no final de 2021 na eleição. Lembra da eleição? A proposta qual que era? Todo mundo ia subir para 600, qualquer lado que ganhasse. Olha o que aconteceu com o Bolsa Família, batendo 700 lá no meados de 2023, ou seja, voltando um aqui, ultrapassou os 694. Então, só de Bolsa Família tirou realmente o povo da pobreza. Mas não é com o seu sustento, é com a grana que vem de governo, que vem de cobrança de mais imposto. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que é apenas uma dependência. E se você acha que essa dependência não é muita, entenda que nesta data, junho de 23, que foi essa matéria do gov.br, 54 milhões de pessoas recebiam o Bolsa Família. Só para você ter uma ideia do quanto é isso, nós temos hoje 100 milhões de brasileiros trabalhando. Nós já tínhamos 54 milhões recebendo. Podia até ter as duas coisas, mas é muita gente. São 200 e poucos milhões de brasileiros, 54 recebem do governo, enquanto 100 trabalham. É muito. Tá, mas esse povo todo não está trabalhando também não, tá? Isso aí é informação do IBGE furada. Ó, dado do emprego é falso. Gente, por onde você vai tem plaquinha de contrata-se. E olha a prova. Conheço robô garçom, nova tendência das padarias de São Paulo. Peraí, não, isso aí é para economizar salário, isso aí não existe, isso aí é futuro. Não, tá se colocando o robozinho, ele custa de 70 a 120 mil reais. Mas é um absurdo. Sim, robô garçom circula na padaria de São Paulo. Dificuldade em contratar tem levado empresários a buscarem alternativas tecnológicas. Em qualquer lugar que você vai, a dificuldade de contratação tem sido extremamente alta e vai para a tecnologia. Estamos falando de um garçom, não minimizando a qualidade de um bom garçom, mas não deveria ser uma mão de obra tão escassa ao ponto do cara começar a colocar robô. Nas fábricas também estão se colocando robôs. Peraí, se está colocando e não é porque é mais barato, é porque está faltando gente, então obviamente tem muita gente empregada. É aquilo que o governo fala, é aquilo que o IBGE fala? Não importa. O nosso mercado está aquecido até aqui, ao menos, porque as pessoas têm emprego, têm renda. Então elas estão gastando, tá? Não vá se iludir, cuidado com essas matérias forçadas. Forçada porque ela não é totalmente a realidade. E aí, a hora que não é totalmente a realidade, nós estamos falando em descer para a mesma mentira de que qualquer lado vai. E aqui um desabafo para a gente encerrar. Nós vemos tanto desmando nesse nosso país, tanta coisa errada. Agora, por exemplo, veio essa situação de Correio e não sei, eu não vi ninguém comentar a respeito dessa situação, tá? O Correio deu lucro em muito tempo, nos últimos anos ele vinha com lucro, os últimos 4 anos de prejuízo, tá pequenininho aqui, mas 700 milhões de prejuízo no ano, 2 bi no outro, 4 bi no outro. 2, 4, 700, mais uns quebradinhos, o Correio acumulou em 4 anos 7 bilhões de prejuízo. Se a tua empresa tivesse um prejuízo de 7 bilhões, isso ia faltar no caixa. Sim, faltou no caixa do Correio, ele teve que buscar empréstimo. Você deve estar vendo essa história toda aí dos empréstimos do Correio, sai, não sai, cancelam, ninguém quer confiar e dar dinheiro. O prejuízo em 4 anos foi de 7 bi.
De quanto o Correio está indo, quanto o governo está indo buscar de dinheiro? 20. 3 vezes mais o que ele perdeu nos últimos 4 anos. O porquê está se buscando 20 bilhões se nos últimos 4 anos acumulado perdeu 7 e antes disso dava lucro? Gente, eu não vi ninguém olhar para isso e falar, mas por que 20? É muita grana. Gente, é tudo muito ridículo. E a gente vai se acostumando ao tal do pão e circo. E ninguém mais lembra, tá? Mas há pouquíssimo tempo atrás, o Correio teve um problema todo com a Postales, que era o fundo de aposentadoria. Vou te explicar esse fundo de aposentadoria, como isso funciona também. Eu não sei se você sabe, mas nós, pobres mortais, pagamos o INSS, esse dinheiro vai para um grande fundão aplicado do governo, e quando a gente se aposenta, o governo paga a aposentadoria para nós. É como se fosse uma pirâmide. Alguns vão depositando todo mês, e lá na aposentadoria você saca. Existem alguns grupos que têm seu grupo de aposentadoria diferente. Funcionários estaduais, e o Correio tinha o Postales. Então o funcionário do Correio ele não paga o INSS que nós mortais pagamos. Ele faz uma contribuição para esse órgão chamado Postales. Todo mês vai lá, desconta tantos por cento do salário e vai para o Postales. Você tem noção de quantos bilhões entram e foram entrando no Postales? Essa grana não pode ficar parada esperando a pessoa se aposentar. Essa grana, existem administradores que vão lá e investem no mercado financeiro para que o dinheiro cresça, para quando a pessoa se aposentar ela precisar lá. Pois é, há uns anos atrás houve uma história muito mal explicada, foi aplicada a grana, sumiu bilhões, bilhões. E isso ameaçou todos os funcionários do Correio de se aposentar, porque a grana para pagar a aposentadoria delas é de lá, não é do nosso INSS, é do deles. E o do deles? Alguém sumiu com essa grana de lá. E aí foi feito um acordo, olha que interessante, foi feito um acordo para pagar, o Correio pagar 7,6. O Correio ia entrar com uma grana para poder refazer esse fundo. A dívida era 15 bilhões, o Correio entrava com 7,6 e os próprios trabalhadores que já tinham pago iam pagar de novo, que é para fazer o fundo, senão acabava. Quem tinha trabalhado há tempos atrás, entrar para o Correio era lucro. Olha a situação hoje. Perigoso o cara não ter aposentadoria, não ter nem o fundo. Um detalhe, tá? Isso foi feito em novembro de 24, há um ano atrás, esse acordo. E o Correio ficou de pagar os 7,6 bilhões dele em 30 anos. Passou um ano. O Correio está falido e não tem a grana para pagar os 15 bilhões. Parte da dívida foi causada pela má gestão de investimento por parte do banco BNY Mellon. E a atual gestão do Correio está adotando medidas, daquela história toda. Ou seja, pegou. E aí vem aquele meu desabafo. Você fica acompanhando isso, você vê desvio no INSS, fraude bancária, essa situação do Banco Master, que de certa forma pega o fundo garantidor, que faz com que o juro fique mais alto para todo mundo. O dinheiro não vai nascer em árvore não, tá? Isso aqui não saiu do lucro bancário, isso aqui foi distribuído e nós, todos os brasileiros, pagamos. Abuso de superiores e tribunais, aumento de imposto, carga tributária aumentando um monte, estouro do orçamento, juro muito alto, ou seja, nós temos várias situações mostrando problemas no país. E o povo quietinho. Mas, no domingo, eu estava numa capital em viagem, voltando de viagem, e fui sair no final da tarde para comer. E aí eu vejo uma rua fechada e uma multidão. Falei, mas também, com todos esses problemas, com todas essas vergonhas, todas essas lambanças, uma hora o povo ia sair na rua, ia reclamar. Não, era o jogo do Palmeiras e Flamengo. É o circo, é só o pão e o circo. E a gente vai vivendo a vida. Meu muito obrigado, até semana que vem.